estamos de volta com o programa Brasil Cristão, estamos aqui ao vivo. Eu tenho a alegria de receber hoje Padre Alberto Gambarini, que vem lá de Itapecerica da Serra, né, Padre? Exatamente. Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Então, e lá acontecem, assim, muitas curas, né, Padre? Muitas curas. Muitos benefícios de Deus são derramados ali que a gente sabe, né, Padre? Eu acredito que a cura nada mais é do que uma consequência da pregação da palavra de Deus. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós vemos claramente isso. Se a gente tirar as curas, se a gente tirar os milagres dos evangelhos ou mesmo da Bíblia, nós esvaziamos a palavra de Deus. Nós temos que entender que os milagres, as curas, a libertação, a transformação de vida é uma consequência do poder de Deus se manifestando pela palavra. Então, a fé vem da pregação, mas esta pregação, ela produz efeito. Jesus pregava e os doentes eram curados. E acontecia naturalmente, né? Neste momento, por exemplo, eu acredito que muita gente está sendo curada em casa. Eu acredito. Eu tenho certeza, Padre. Eu tenho certeza. Inclusive entre nós aqui, Exatamente. Porque tem uma equipe grande aqui trabalhando, né? Você vê duas pessoas aqui, mas tem uma grande equipe trabalhando. Por isso eu quero também falar para você sobre esse livro aqui do Padre Alberto Gambarini, A Cura das Enfermidades, os benefícios de Jesus, né, Padre? Então, esse livro está disponível no nosso shopping católico. Se você ligar agora, você pode adquirir esse livro e pode também nos ajudar na evangelização, tá bom? É um recado muito importante dentro do contexto do nosso programa de hoje. Então, Padre Alberto não tem só esse livro, tem muitos livros, né, Padre? São 31 livros. Não, são só 31 livros, né, gente? Então, mas esse é um deles, A Cura das Enfermidades, que são a consequência desta palavra que estamos ouvindo hoje. Antes de continuarmos, eu quero chamar o Mural dos Sócios, Padre. É um momento importante do nosso programa, onde a gente vê quem nos ajuda a fazer o que estamos fazendo hoje aqui. Vamos ver. A nossa foto de hoje chegou da cidade de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, e pertence à nossa sócia, Maria Cecília Melo Busabusto. Maria Cecília, que Nossa Senhora estenda seu manto sobre você e sua família, lhes protegendo de todo o mal. Envie você também uma foto para nós e tenha a chance de aparecer em nosso Mural dos Sócios. Obrigada, Maria Cecília, Deus lhe pague, viu? Essa foto sua muito bonita, os dois aí sorridentes, e eu tenho certeza que sua família é muito abençoada, porque você é uma mulher de fé e é uma mulher de Deus, porque nos ajuda a evangelizar, né, Exatamente. Padre? Quem evangeliza recebe os méritos de pregador da palavra. Isso mesmo, eu falo toda semana isso aqui, Padre, porque quem evangeliza tem o mérito do evangelizador. É como se você estivesse aqui no lugar do Padre Alberto, no meu lugar, no lugar de todos os que evangelizam, viu? Obrigada, viu, Cecília? Daqui a pouquinho é o dia de Santa Cecília, né? Então, que ela abençoe cada vez mais você. Vamos então voltar, Padre Alberto, para o nosso Evangelho, Parábola dos Talentos. Então, não são os dons naturais os principais, são secundários. E como a gente pode viver para a graça jorrar e a gente multiplicar esses dons? 5, 2 e 1. Bom, primeira coisa, nós nunca vamos saber, né? 5, 2 ou 1. Nós nunca vamos saber. O que nós vamos saber é que Deus nos capacita. Isto significa, né, aquilo que eu falei no primeiro bloco. Nós não podemos nos diminuir, nós não podemos achar que Deus não está olhando para nós, nós não podemos achar que os outros são melhores, nós não podemos nos comparar com ninguém. Eu sou especial, porque Deus me criou à imagem e semelhança dele. E você, meu querido e minha querida, é especial. E o importante é que para Deus você não é um número. Você é um nome, Deus te conhece pelo nome e Ele derramou em tua vida
este talento. Quando nós falamos de talento, por exemplo, nós temos que lembrar também da parábola do semeador. É a palavra de Deus que foi sendo semeada. Nós temos que lembrar o pequeno evangelho de João 3,16. E Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho, para que, crendo nele, nós possamos receber vida. Portanto, quando nós falamos do talento, nós não devemos ficar presos ao 5, 2, 1. Pelo contrário, devemos olhar para o 5, para o 2, porque nós aprendemos uma lição com os dois. O que eles fizeram? Primeira coisa, talento é o tesouro da graça do amor de Deus por mim. Então, Deus ama você. Então, Deus levanta você para que você viva com esperança. E esta garantia veio da certeza que Ele mandou Jesus por causa de você. Então, o que você precisa não é isto e nem aquilo. O que você precisa é de um encontro pessoal com Jesus. Então, quando nós temos este encontro pessoal com Jesus, nós vemos que esta graça, ela vai crescendo em nós. E a maior de todas as graças, qual é? O Espírito Santo, que Jesus dá para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos ter a força de Deus. Quando o Espírito Santo realmente está em nós, nós temos o Consolador, nós temos o advogado, nós temos aquele que nos convence do pecado, nós temos, portanto, aquele que nos dá a posse da palavra. Isso é muito importante a gente perceber. Porém, nós não podemos esquecer que a graça não é para nós simplesmente. Infelizmente, existem pessoas, e aqui nós temos que falar isso com tristeza, que são batizadas, mas depois não vivem aquilo que receberam. Existem pessoas que fazem a primeira comunhão e é a última, na verdade, não é a primeira. Não vai mais, né, padre? Exato. É a primeira e última, né? São crismados, mas não é Pentecostes acontecendo. Casam na igreja, recebem a maior de todas as graças, que não é o cartório, aquele papel registrado lá no cartório. Mas é o sacramento, Mas né? o sacramento, que é justamente esse sinal visível da graça de Deus sendo derramada na vida do casal, que depois o casal não vive. Então, Deus nos dá a graça do tesouro do seu amor, primeiro para nos transformar. Por isso nós temos que ser sempre de esperança, nunca pessimistas e nunca murmuradores diante da vida. Depois, nós temos que lembrar que o 5 e o 2 fizeram o quê? Multiplicaram, aplicaram a graça de Deus. Independente do número, né? E isso, independente, quer dizer, nós temos que passar para frente, não podemos guardar somente para nós esta alegria. É a mesma coisa, por exemplo, mas muito maior, quando o Brasil ganha a Copa. Todo mundo veste a camisa, todo mundo sai, né, gritando Brasil, Brasil, Brasil. Uma união tão grande, né? E nós deveríamos fazer muito mais por causa da graça de Deus, levar esta graça, não ter medo e nem vergonha, né, de a gente ter o rosto de cristão, semear esta presença de Deus em todos os lugares. Conduta de cristão, né, padre? Exato. Em todos os lugares que a gente vive, né? Porque a gente não é um na igreja e um fora da igreja. Exato. O primeiro evangelho dizia São Paulo VI, e agora nós podemos dizer São Paulo VI, para este grande homem de Deus. Eu sempre disse que ele ia ser santo, né? Sempre disse. Pela vida da pessoa, exato, né, padre? Foi um grande papa. E ele dizia assim que o primeiro evangelho é pelo testemunho. E aí as pessoas vão perguntar, por que você sempre sorri? Por que você é alegre? Por que você tem esperança apesar de passar pelos mesmos problemas que eu passo? E aí é a hora de dizer, diz Paulo VI, é por causa de Jesus. Eu encontrei a Jesus. Aí chegou a hora de fazer o querigma, né, padre? Exatamente. E nós não podemos ser como aquele que recebeu um talento, que ficou com medo. Nós não temos que ter medo de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é estupendo, Deus enche o nosso coração de alegria, Deus nos levanta do nosso fundo de poço, Ele não aponta o dedo e nem nos acusa, nem quer nos condenar, mas Ele quer nos salvar e por isso mandou o seu Filho Jesus Cristo. Independente do momento em que a gente está vivendo, essa volta para Deus é sempre uma alegria no coração de Jesus, não é, padre? Exatamente. Nunca imagine que Deus
não quer você de volta. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro, então eu não mereço o amor de Deus. Nunca diga isso, porque Jesus não veio para os sãos. Os sãos estão sempre dizendo, eu não preciso de Deus, eu já sou bom, não faço mal para ninguém. Jesus diz, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Então, saiba que neste momento Deus está visitando você, na situação em que você se encontra. Quem sabe desanimado, triste, passando por um problema terrível, um vale escuro. Quem sabe você errou, mas errou feio diante da vida. Mas Deus está sorrindo e dizendo, venha para mim, que eu posso te transformar. Nós não podemos ter medo de Deus. O homem que recebeu um talento, ele tinha medo. É a religião do medo. Nós não podemos imaginar que o nosso Deus é este Deus que quer justamente que a gente vá para o inferno. Não, Deus quer que a gente vá para o céu. Por isso veio Jesus Cristo. Nós, portanto, temos que levar o Evangelho, semear aquilo que acontece aqui no século XXI, com o testemunho maravilhoso deste homem cheio do Espírito Santo, que é o Padre Eduardo. Nada mais é do que isso. Padre Eduardo poderia ter ficado lá nos colégios dos jesuítas, poderia estar nos Estados Unidos, né? Poderia estar em muitos outros lugares, mas o que ele fez? Ele semeou esse trabalho da TV Século XXI para a palavra de Deus tocar no coração das pessoas. Ele está cumprindo a ordem de Jesus e de evangelizar. Ele recebeu o talento, o dom natural para poder trabalhar, mas o talento fez com que ele usasse o dom natural que ele tem para transformar a século XXI neste instrumento poderoso de pregação da palavra. Graças a Deus. E olha, Padre Alberto, você também, meu querido, minha querida, no próximo dia 16, a Associação do Senhor Jesus completa 37 anos de vida, Padre Alberto. Aleluia! 37 anos, quase 4 décadas de evangelização. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E quem está se sentindo tocado também, Padre Alberto, e tocada, é a Maria Inês do Vale Leal. Ela que é de Elesbão Veloso, lá no Piauí, pedindo intenções aqui. A Donária Vieira Lopes de Cerqueira César, São Paulo, também colocando aqui cura, libertação, saúde física, espiritual. A Elza Ferreira Ribeiro de Maurilândia, em Goiás, também. E de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Georgette Catarina Mendes Silva. Basicamente, os pedidos são cura física e espiritual, saúde espiritual, conversão, trabalho. A Josefina do Amaral Martins, de Vitória da Conquista, lá na Bahia também, colocando aqui seus familiares. Eu gosto de listas grandes de nomes, Amém. Viu, Padre? Sempre eu falo isso. Manda o listão, manda aquele listão. Manda, aproveita para ligar, 0 operadora 1938719620, porque daqui a pouco o Padre Alberto vai rezar por essas intenções. Não perca o momento da graça. Vamos continuar, Padre, que eu estou ansiosa para ouvir a sua palavra. Bom, a partir da palavra de Deus. Nós temos que entender e voltar àquilo que nós falamos lá no primeiro bloco. Nós falamos que os dons naturais acabam com a morte e talvez os nossos herdeiros recebam algum fruto se a gente desenvolveu e deixou alguma coisa em espécie. Sim. Porém, os talentos, que é este tesouro da graça de Deus, nós vamos levar para a vida eterna. Eles não terminam com a morte. É aquilo que a gente fala, eu não chego lá de mãos vazias, é isso, né, Padre? Exato. E aqui tem um versículo muito importante, aqui no versículo 21 de Mateus 25, aonde nós vemos o Senhor dizendo a um dos 5:2. Eu tirei o 1 porque... O 1 deixa para lá que ele é medroso. Mas o Senhor disse, e é aquilo que nós vamos ouvir também. Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Portanto, aqui nós vemos como o Senhor quer
a alegria. Nada de cristão triste. Nada de cristão triste, porque no céu não entram os tristes. Então, desde já, vamos começar a ser alegres, né? Vamos começar realmente a ser pessoas de esperança, de otimismo. Vamos aprender a confiar na graça. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz, a nossa morte, para que nós recebêssemos a sua vida. E isto deve fazer a gente levantar a cabeça e dizer: eu sou mais do que vencedor diante da vida. Então, veja, o talento é justamente isso. É a palavra de Deus, é a fé, é o reino de Deus, é este amor infinito que Deus tem por nós e que faz com que a gente aprenda a usar estes dons naturais de um modo que nós possamos construir um mundo realmente melhor. Quantas pessoas que muitas vezes estão lá em cima do mundo com uma profissão, mas porque sabem usar a graça de Deus, transformam o dom natural num instrumento também para o bem das outras pessoas. E é isto que a graça de Deus nos torna pessoas melhores, nos torna maridos melhores, nos torna esposas, filhos, profissionais, políticos melhores, quando nós nos abrimos realmente a esta graça, a este tesouro que Deus derrama em nosso coração. Não somos mais a mesma pessoa, mas nós somos uma nova criatura. E uma nova criatura que, com seu testemunho, vai trazendo pessoas, né, Padre? Exatamente. Sempre trazendo pessoas. E me passou a cabeça aqui, a memória, enquanto o senhor estava falando, de alguém que a gente conhece muito, que é do nosso tempo. Madre Teresa de Calcutá. Amém. Não é? Uma mulher que tirou da sua vida, fez algo que não morreu, né, Padre? E que não vai morrer, né? Exatamente. Vamos olhar para ela e nós vamos perceber aqui a parábola dos talentos. Multiplicou. Deus deu o dom natural para ela ser professora. Então, na congregação... Quem conhece a vida dela sabe muito bem, né? Ela foi professora e uma ótima professora, estimada pelas suas alunas. Porém, Deus desperta nela, não significa, ela mesma dizia que todo mundo tem que fazer o mesmo que ela fez. Mas Deus despertou nela o quê? O desejo de fazer com que o talento que estava nela pudesse chegar às pessoas mais pobres. Não os pobres, mas os mais pobres. E ela perde todas as seguranças, ela não se importa de perder a segurança que ela tinha. Sem medo, né, Padre? Num país muito pobre. Ela era diretora de um colégio, trabalhava num colégio, e ela deixa esta segurança que ela tinha para justamente sem nenhum meio, só confiando na graça. Ir às ruas, né? Exato. E Madre Teresa tem uma coisa bonita, né, que nem sempre nós seríamos talvez capazes de fazer. Quando faltava alguma coisa, o que ela fazia? Pegava as crianças, pegava os doentes, pegava os idosos, levava para a capela, começavam a orar e quando terminavam a oração, tinha alguém já na porta doando aquele alimento para aquele momento. Então é aí que nós vemos, né, uma pessoa que é testemunho, estímulo para nós, para que a gente não se contente com a mediocridade, mas que a gente deixe Deus nos transformar naquilo para o qual nós fomos criados. Olha, gente, como a palavra de Deus pode agir na sua vida, na minha vida, na nossa vida hoje. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. Então, aproveita agora para ligar, 0 operadora 19 3871 9620, ou então pelo nosso WhatsApp, porque daqui a pouco o Padre Alberto vai rezar por essas intenções, tá bom? Até já! Dia 17 de novembro é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Neste mês, Frei Rinaldo Stecanella fala a importância dessa data e também sobre o Novembro Azul.